Pedi ao pastor Paulo a oportunidade para ministrar a palavra, tendo em vista que essa palavra vem martelando no meu coração já durante todo o mês. Nós já tratamos de um assunto, nós já falamos aqui com vocês vão se lembrar nas celebrações anteriores, sobre 1 Coríntios 13, que falava do amor. Nós falamos sobre o texto de Ageu, e Deus colocou no meu coração enquanto eu orava. E Deus continua falando através desse texto de uma forma muito especial, de uma forma muito graciosa. E nós vivemos um tempo de muita correria, de muita agitação. E eu sou prova disso. Posso dizer para você que faz aí pelo menos uns 20 dias que eu não sei o que é ter um fim de semana para poder descansar. Quando eu não estou aqui, eu estou no trabalho na escola, mesmo sábado, mesmo domingo. Então a gente está nessa correria. E nessa última semana, a semana anterior nós tivemos o congresso, que foi uma bênção. Continuamos ainda, eu pelo menos, como disse de manhã, agora já um pouco mais renovado, mas de manhã eu disse que eu me sentia cansado fisicamente, mas tremendamente fortalecido no espírito, tremendamente revigorado. Tivemos uma corda no meio de semana abençoada, com muitos testemunhos. Os irmãos tiveram liberdade para compartilhar, colocar aquilo em que foram ministrados pelo Senhor, no congresso, aquilo que Deus está fazendo nas suas vidas. E foi um tempo muito especial, muito gostoso, que o Senhor nos concedeu ali, reunidos. E eu já preguei essa palavra numa cidadezinha aqui próxima, a cidade de Campos Novos, numa quinta-feira à noite. Na verdade, não com a perspectiva que eu vou ministrar nesta noite, mas Deus tem me concedido esta honra, esse privilégio de pregar nas igrejas onde os meus antepassados passaram, viveram, Meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós e tataravós. Então Deus me concedeu esse privilégio de passar pela primeira IPI em Assis e pregar a palavra lá. Pregar a palavra na terceira IPI de Assis, que foi onde minha mãe, era uma das dirigentes responsáveis, trabalhou muito arduamente naquele ministério. Eu pude, na fase já da adolescência para a mocidade, no final da adolescência para a mocidade, estar com eles ali na terceira IPI. Enquanto criança, eu fui muito na primeira, e nesses dois lugares eu já tive a oportunidade de ministrar a palavra. E agora, nesta quinta, já não a passada, mas a retrasada, eu estive na cidade de Campos Novos, na igreja onde os meus bisavós, praticamente, tataravós, na verdade, fundaram, estabeleceram o trabalho, e eu estive lá com a oportunidade de ministrar a palavra. E tenho sido agraciado por Deus com isso, e me sinto muito feliz. E a gente entra lá, como muitas vezes as oportunidades que eu tive quando criança de estar lá, ainda continua a mesma realidade. 70% é de familiares, é de parentes, que congregam ali, que estão ali reunidos. Então Deus vem nos dando esta graça de poder compartilhar. Mas essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela tem origem lá no texto de Ageu 1, que vocês já estudaram, já meditaram, já destrincharam nas cordas. Texto escrito aí, como compartilhei, aproximadamente aí uns 2.700 anos atrás. Então já faz bastante tempo. Mas nunca uma palavra escrita, uma palavra escrita há tanto tempo foi tão real, tão verdadeira como o que tem acontecido nos nossos dias, essa palavra escrita por Ageu. E lá vocês se lembram, só para recapitularmos rapidamente, que Deus dá uma ordem clara, específica para aquele povo, para aqueles irmãos, e diz que eles deveriam reconstruir o templo que estava destruído desde a invasão de Nabucodonosor. E eles voltam da Babilônia, vão chegando, e, como diz o texto, cada um vai cuidar dos seus próprios interesses. Ninguém está afim de construir templo nenhum, ninguém está afim de
cortar pedra, ninguém está afim de buscar madeira na floresta para trazer e começar a reconstrução do templo. Está todo mundo preocupado, como diz lá aquele texto, em resolver a sua própria vida. E o Senhor ali, ele dá um puxão de orelha naqueles irmãos, naquele povo, dizendo para eles que abrissem os olhos e dessem uma olhada para a realidade de vida deles, o estilo de vida deles, as coisas que eles vinham fazendo e praticando, e vissem qual era o resultado desta vida que eles haviam escolhido levar. E obviamente que o texto deixa claro, né, a vida que eles escolheram levar é a vida independente de Deus. Preciso de Deus, não quero saber de ouvir a ordem de Deus, e também não quero saber de fazer o que Deus mandou fazer. Quero saber de resolver os meus problemas, os problemas da minha casa. O resultado que a gente viu é que os céus se fecharam, né? Céu de bronze cerrado, e tudo que eles tentavam fazer, diz o texto, plantaram bastante, colheram pouco, comiam, mas não se sentiam satisfeitos, bebiam, mas não tinham a sede saciada, né? Corriam para lá e para cá, e atrás de trabalhos e de mais trabalhos, e com todo esse esforço deles, com toda essa correria, quando eles conseguiam ainda levar alguma coisa para dentro de casa, aquele pouco que eles traziam, Deus disse que ele assoprava sobre aquele pouco que ainda entrava lá. E diz mais ainda o texto, é mais severo ainda, Deus diz que por causa disso ele trouxe uma grande seca sobre toda a terra. E a repercussão disso tudo foi que a vinha não produzia vinho, não tinha uva, os trigos, os trigais, as plantações não produziam, não tinha azeite, porque as oliveiras não produziam azeitonas, então não tinha como processar azeite, não tinha, enfim, nada produzia, inclusive o próprio homem e os animais. Né? Queria ter filho, não engravidava. Né? O boi queria mais um boizinho, não tinha boizinho, porque Deus fechou a madre, porque eles escolheram viver independentemente. E toda vez que a gente escolhe desobedecer a Deus, conscientemente, a palavra deixa claro lá no livro de Ageu que os céus se fecham sobre nós. E aí a gente fica fazendo aquelas perguntas tão comuns que a gente ouve. Por que nada dá certo na minha casa? Palavra dos últimos dias, né? Eu recebo salário, mas não dá para nada. Entra por aqui, quando eu vou enfiar a mão já não tem mais nada, já vazou tudo pelo bolso, porque o bolso estava furado. Ou então, como era o costume da época, colocava num saquinho e ficava amarrado aqui na cinta. Mas o cara não via que tinha um furinho, então ele ia andando e as moedinhas iam caindo, né? Salário no saco furado, não dá para nada. Por quê, irmãos? Porque o nosso foco, porque o nosso coração não está nas coisas que são de Deus. Porque o nosso coração está em resolvermos problemas pessoais. Cada um quer viver a sua própria vida de forma egoísta. E quando nós esquecemos Deus, intencionalmente, nós o desprezamos com a nossa atitude, o resultado é este. Não tem bênção. E não tem como ter. Deus quer abençoar, mas Ele não pode. Porque a nossa atitude, o texto deixa claro que é a nossa atitude que fecha o céu sobre a nossa cabeça. O texto diz que o orvalho que descia do céu parou, cessou. Não tem mais bênção. Pode fazer o que você quiser, pode arrumar 10 empregos, que você jamais se saciará e jamais se satisfará, né? O texto deixa claro. Porque nós esquecemos aquilo que é primeiro. Nós esquecemos aquilo que é primordial na nossa vida. E não tem texto mais real, mais atualizado, mais atual do que esta palavra para os nossos dias. Disse pela manhã que nós podemos ganhar 10 mil, 100 mil, ou ganhar um salário mínimo, 2 salários mínimos. Não é a quantidade que vai fazer a diferença na vida de um servo de Deus ou de uma serva de Deus. O que faz a diferença, querido, é se você está
vivendo dentro da vontade de Deus. Se você estiver andando em obediência à palavra, você será bem-sucedido ganhando 1, 2 salários ou ganhando 200 salários. Porque a questão não é o quanto e nem como você está ganhando, é se você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. E toda vez que nós o fazemos de forma intencional, ou seja, desprezamos Deus, nós não temos a bênção de Deus. E você pode arrumar a quantidade de emprego que você quiser, você não será satisfeito, você não conquistará nada da parte de Deus. E o que é mais terrível, querido, tudo isso vai ficar aqui, você não vai levar nada, absolutamente nada. A gente perde o melhor dos nossos dias, o melhor da nossa saúde, o melhor do nosso físico, o melhor da nossa força, gastando, correndo atrás de coisas perecíveis, que vão ficar aqui, e não servem a não ser para um momento passageiro. Você come hoje, amanhã você está morrendo de fome de novo, tem que comer outra vez. Você toma água hoje, amanhã você está com sede outra vez. É o que o texto diz, nunca vai se saciar, nunca vai se satisfazer, porque Deus não tem o primeiro lugar na sua vida. Eu quero fazer então um paralelo com esse texto de Ageu, com um texto mais recente, escrito pelo apóstolo Pedro. Então vamos colocar aí há 2000 anos atrás, né? Vamos recuar um pouquinho, ser mais perto, né? Mais moderno. Lá em Ageu, Deus manda edificar um templo de pedras, madeiras, talvez adornados com ouros, com prata, com bronze, porque assim era o templo, né? Lá era um templo físico. Mas eu quero fazer um paralelo desse texto de Ageu, da realidade da época, com a realidade descrita pelo apóstolo Pedro. Abre lá no capítulo 2, abre a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2. Mas lembre disso, a ordem em Ageu era uma casa de pedra, a construção humana. Quero ler com você a partir do verso 4. 1 Pedro, capítulo 2, de 4 até o 10. Primeira Pedro, capítulo 2, de 4 a 10. Amém? Todos acharam? Verso 4. À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que creem tropeçam, os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, e eu sei que ela é viva e ela é poderosa, e ela cumpre aquilo para o qual o Senhor a designou. Fala ao nosso espírito, Senhor, convença-nos, molda-nos e muda a nossa história para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Então, fazendo esse paralelo do que diz lá em Ageu e esta palavra, eu quero te dizer, querido, que a mensagem de Deus
descrita em Ageu é a mesma descrita aqui em 2 Pedro. Aliás, 1 Pedro capítulo 2. Lá eles tinham que levantar um templo de pedra. Aqui tem um templo sendo edificado. Tem um templo em construção, que é uma casa espiritual, do qual eu e você fazemos parte, do qual nós estamos todos envolvidos. Um dia, no seu passado, talvez não muito distante para alguns, talvez um pouco mais longe para outros, você viveu como nos dias de Ageu. Você se encontrava como aquele templo, destruído, queimado a fogo, despedaçado, arrebentado, machucado pela vida de pecado. O templo naquela época era de pedra. O templo deste tempo, desta hora, de hoje, é espiritual. Fala de mim e fala de você, mas não fala só de mim e de você como pedras vivas, já restauradas, já lapidadas, já no processo, neste processo de transformação e de lapidação, mas fala também das pedras que estão lá fora, seus vizinhos, fora lá na escola, fora lá no seu trabalho, fora pelas ruas de Marília, fora pelas ruas e por dentro do nosso estado, do nosso país. Quantas pedras se encontram como o templo dos dias de Ageu, destruídas e arrebentadas. E é este templo que Deus quer restaurar. São estas vidas que estão lá fora, destruídas e queimadas, arrebentadas, que Deus quer restaurar, Deus quer edificar. Como eu disse, em Ageu era um prédio como esse aqui, com ferro, com concreto, com tijolo, com argamassas, com tinta, com vidros, etc, etc. Hoje, o que Deus quer de mim e quer de você é que você seja parceiro dele, cooperador dele nessa obra, saindo daqui e indo lá fora, porque o templo ainda está em edificação, ele está sendo construído. E o mestre da obra, o senhor da obra está dizendo, falta pedras. Eu quero mais pedras. Ele está gritando lá de cima, lá do andaime. Está gritando para o povo lá embaixo, estou precisando de pedra, cadê as pedras? Eu já tenho massa, mas não tem como assentar, porque não tem, acabou. Nós fazemos parte desse edifício, amados. Você é essa casa espiritual. Você se esquece, como diz lá em Coríntios, que você é templo do Espírito Santo, ou edifício de Deus. Que você faz parte dessa realidade. Ou você já se esqueceu do lugar de onde você saiu? Quantos se lembram como era a sua vida antes de conhecer Jesus? Quantos de vocês se lembram das coisas que você fez, da sujeira em que você vivia? Por isso que eu disse para você repetir bem no começo do culto, para você dizer para o seu irmão e depois dizer, Deus me ama, ou Jesus te ama. E porque Jesus te ama, querido, Ele não vai te deixar ficar do mesmo jeito. Você entende o que eu digo? Se você realmente é filho do Senhor, se você realmente se encontrou com Jesus, se você já se rendeu a Ele, Ele não te deixará do mesmo jeito até que Ele complete a obra na sua vida. Custe o que custar. E se necessário for, Ele vai puxar a sua orelha. Ele vai te disciplinar. Ele vai te corrigir. E é isso que Ele fez lá em Ageu. Puxou a orelha daquele povo, a minha casa está destruída e vocês estão preocupados em satisfazer os seus próprios desejos. Vocês estão preocupados em realizar coisas pessoais e se esquecem daquilo que tem valor eterno, se esquecem daquilo que é permanente. Amados, tudo que conquistarmos aqui ficará aqui, nada disso você levará para os céus, para a eternidade. Vai ficar aqui. E a gente, enganado por Satanás, sabotado pelo inimigo, a gente vai aceitando essas mentiras na nossa mente, e aí a gente começa a tomar decisões que vão trazer sobre nós consequências seríssimas.
E aí não adianta ficar chorando pelos cantos, porque minha vida é uma desgraça, porque nada lá na minha casa dá certo, o meu casamento está uma bagunça, os meus filhos não me obedecem, eu trabalho e não tem nada dentro de casa, não conquisto nada. Não adianta, irmãos. Nós estamos gastando o melhor do nosso tempo com coisas fúteis. Não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, não estou dizendo que você não precisa comer, não estou dizendo que você não tenha que comprar alguma coisa ou conquistar alguma coisa. Eu estou dizendo, querido, é que a prioridade do nosso coração não tem sido o Senhor e nem a sua casa. E quando nós não priorizamos o reino, quando nós não priorizamos a palavra, quando nós não priorizamos o Senhor, as consequências virão naturalmente sobre as nossas vidas. A gente, quando olha para os hinos mais antigos, mais tradicionais, a gente vê assim um certo saudosismo. E algumas letras, as pessoas cantavam só falando do céu. Do céu, do céu, do céu. Céu, lindo céu, céu, lindo céu. Eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo vou morar num lindo céu. Lá estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais a morte, pois Jesus me salvou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu lindo, eu fico só olhando para o céu. Mas eu esqueço, querido, que a eternidade já começou. Que a eternidade já está em andamento. E então eu fico correndo atrás das coisas daqui. E eu esqueço que o que eu viver aqui, o que eu escolher aqui, as decisões que eu tomar aqui, vão repercutir na minha eternidade. As escolhas que eu fizer aqui vão repercutir na eternidade. Seja ela com Deus, porque eu escolhi fazer a vontade de Deus, ou no inferno, porque eu escolhi desobedecer a Deus e não fazer o que Deus mandou. É hoje, querido, o tempo de Deus, o nome de Deus, uma das características do Senhor é que Ele é já, o Deus presente. E a gente fica preocupado com as coisas daqui, que vão ficar tudo aqui, que a traça e a ferrugem corroem e destroem. E não nos ocupamos de fazer o que Deus mandou. E tem mais ainda, algumas coisas são mais sérias do que isso ainda. Nós estamos aqui, às vezes, já encaixados nesse edifício, fazemos parte dessa casa sacerdotal, de homens e mulheres santos e santas, e Deus nos chama, Deus nos dá encargos, Deus coloca nas nossas mãos trabalhos para serem realizados. Então eu vou falar na nossa linguagem agora, né? Nós temos liderança de cordas, então o irmão é líder de corda, e dali é ordenado, com imposição de mãos, é abençoado, né, é ministrado, é separado por Deus para este ofício, para o desenvolvimento desse trabalho. E dali uns dias ele fala, eu não quero mais não, estou cansado, eu preciso trabalhar mais. Aí ele abandona, muitas vezes sem nenhum peso no coração, simplesmente larga. Achando que aquele outro trabalho, aquele trabalho, vai resultar em alguma coisa boa para ele. Outros abandonam a supervisão, outros abandonam a classe das crianças, não quero mais ser professor, estou cansado, estou cansada. E a gente vai abrindo mão, irmãos, por causa da mentira de Satanás na nossa mente, que a gente vai conquistar mais aquilo, que a gente vai conquistar aquilo outro, então eu estou cansado, então eu vou largar, né? E o que a gente larga? A gente larga aquilo que nós jamais deveríamos largar, que é a casa do Senhor. Nós não fazemos uma análise, nós não pensamos, nós não refletimos, e simplesmente no impulso,
da mentira, do engano do nosso coração, a gente vai tomando decisões precipitadas em cima de decisões precipitadas. E vamos largando aquilo que é principal. Né? Falei das diaconisas. Estou cansado, não quero mais ser diaconisa, não. Vaza. Foi orado, foi imposto as mãos, foi dado o encargo, foi dada a bênção. Não quero mais ser presbítero, não, pastor Paulo, já estou de saco cheio, estou indo embora. E a gente vai deixando, irmãos, as coisas que são de Deus, para correr atrás de vento, para correr atrás de coisas que não nos acrescentarão absolutamente nada. Desprezamos a unção que está sobre nós, desprezamos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos como um privilégio, que é servir no reino, e abandonamos o Senhor. Eu estou falando aqui de encargos, né? Então o Emerson aí, pessoal que cuida aí da... né, por causa de uma picuinha, tá, também não vou tocar mais não, tá, vou largar, não quero mais saber. Outra também não quero mais cantar, e aí você larga. E a gente, né, viu, Antônio, não quero mais saber de ser mesário não, vou largar esse negócio aqui, estou cansado. Fica todo mundo buzinando na minha orelha para mexer no som, sobe som. E aí a gente vai largando tudo. Desprezamos o reino, desprezamos o Senhor com as nossas atitudes. E depois oramos e queremos a bênção de Deus. Não terá, querido, não tem como. Nós fechamos o céu sobre a nossa cabeça com as nossas atitudes. E essa não é uma palavra fácil de falar, porque eu também me incluo. E se fosse pensar nos desejos e vontades do meu coração, já tinha metido o pé no balde faz muito tempo. Tem hora que você está de saco cheio, você está por aqui. Mas não é a vontade do pastor Wilson que tem que prevalecer, é a vontade do Senhor que tem que prevalecer. Não é a minha vontade de querer ir fazer isso, de conquistar aquilo, de comprar aquilo outro, que tem que prevalecer, mas é a vontade do Senhor. E quando eu não dou ouvidos para isso, queridos, o que eu colho sobre mim é terrível. Você faz parte dessa casa espiritual? Você tem sido uma pedra viva, lapidada por Jesus? Sim? Acho que não tem pedra aqui, está tudo morto ainda, né? Nós vamos ter que começar um trabalho tudo de novo, Lívio. Não temos pedras vivas aqui dentro. Você é pedra viva, irmão? É mesmo? Está no processo? Está deixando Jesus te lapidar, te moldar? Mas é nesse processo, querido, de lapidação e de transformação, é que Ele nos deu a ordem: ide por todo mundo e faça discípulos. Eu preciso de mais pedras para a construção do meu templo. Eu falei aqui só de encargos aqui dentro, de atividades que acontecem aqui na esfera, no contexto da igreja. Mas não estou falando nem da principal, que é sair daqui, porta fora, e sermos testemunhas do reino de Deus. Porque foi para isso que Ele te chamou. E como eu disse, a gente vai dando ouvidos e créditos a Satanás. E damos ouvido a um coração que a Bíblia diz que é enganoso e perverso, nosso coração, meu coração. Então, eu não quero mais isso, eu largo. Não é assim. Eu fico pensando em como Deus vê essas nossas atitudes. O texto lá em Ageu, vocês se lembram que ele, ao exortar o povo, o profeta termina a exortação, foram 20 e tantos dias de exortação. O povo se arrepende, pede perdão, teme a Deus, arregaça as mangas e põe a mão na obra. E quando eles começam a desempenhar o trabalho que Deus havia dito que fizessem, o Senhor olha para eles e diz: eu estou convosco. Pode fazer que vocês vão prosperar. E o que nós temos feito, querido, das nossas vidas? O que você tem feito do melhor dos seus dias? Olha comigo aí o verso 5. Eu já estou finalizando a palavra. O verso 4, a primeira frase do verso 4, depois nós vamos ler o 5, diz assim: à medida que se aproximam dele.
Existe uma lei na palavra que chama lei da reciprocidade. Quanto mais você se aproximar daquele que é a pedra viva, mais ele se aproxima de você, mais vivo você será, mais liberto você será, mais transformado você será, mais edificado você será, mais transformado você será, mais limpo, mais lapidado, mais preparado para a obra que ele te designou a fazer. Então aproxime-se de Jesus, a pedra viva, e seja vivificado por ele, seja transformado por ele. Mas ele diz também, vocês, eu e você, estamos sendo utilizados. Você é útil na casa do Senhor ou você tem sido um inútil? É um texto que puxa a nossa orelha, estica bem, né? Está quase sendo arrancada já. Nós somos úteis, Deus pode contar conosco, o Senhor pode contar com você. Estamos sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Para que eu e você, querido, nesta casa, sejamos sacerdotes, santos. Para fazer o quê? Oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais que sejam aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então esse é um dos ofícios, essa é uma das coisas que nós precisamos fazer. Exercer o nosso sacerdócio. Sermos um intercessor, sermos alguém que ora, que clama, que busca a Deus, que ora em favor dos perdidos, mas também que vai atrás do perdido, depois de orar por ele, que anuncia as boas novas do Evangelho e depois ora em cima daquilo que anunciou, para que Deus trabalhe o coração daquele para quem nós anunciamos essa verdade. Mas o texto diz mais ainda. Sobre mim e sobre você. Diz que tem aqueles que creem e, portanto, são abençoados, mas diz também que tem muita gente que não crê e tropeça e cai. Na mesma pedra. Não é numa pedra diferente, não está falando da mesma pessoa. Se você crer em Jesus, o Senhor te manterá firme de pé, edificado, arraigado, bem firmado nessa construção, e você vai prosperar em tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Mas se você não crer no Senhor, você vai tropeçar e cair. Verso 9, querido, que eu quero que você leia comigo, você declare comigo. Vamos falar na primeira pessoa? Eu falo e vocês repetem aí. Eu sou geração eleita. Então você foi escolhido por Deus, Ele te elegeu. Eu sou um sacerdote do Rei. Eu sou nação santa. A minha família, a palavra nação tem a ver com famílias. A minha família é santa. A minha casa é santa. Eu sou parte de um povo exclusivo de Deus. Você pertence somente a Ele. Você pertence a Ele? Deus é teu Deus? Por que você é tudo isso? Para que Deus fez tudo isso por você? Por que é que Jesus fez toda esta obra na sua vida? Para quê? Vamos terminar o versículo? Para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus é misericordioso, irmãos? Você lembra do lugar onde você estava? Você lembra a vida que você levava? Você lembra a situação de escravidão e de destruição em que você se encontrava? Pois Ele te tirou deste lugar e fez tudo isso que nós acabamos de ler. Ele te elegeu, colocou sobre você um manto sacerdotal, vestes reais, tornou você um homem, uma mulher santa, e te chamou exclusivamente para Ele, para ser povo dEle.
propriedade dele, com o propósito de você sair daqui como uma pedra viva. E como eu disse de manhã, pegar uma carriola bem grande, tenha fé. Bota a mão na carriola, sai daqui, porta fora. E enche essa carriola de pedras e traga a presença de Cristo. Leve pessoas a Cristo. Assuma o seu papel de crente e de servo de Deus. E acrescente à casa do Senhor muitas outras pedras. Que assim como você e eu, outrora, por misericórdia de Deus, por amor do Senhor, ouvimos alguém que era uma pedra viva, falar conosco, nos exortar, chamar a nossa atenção, falar do amor de Jesus. Nós nos convertemos a Cristo. E hoje nós estamos aqui. E muitas vezes, egoisticamente, pensando só em nós, esquecendo do nosso passado e de onde nós saímos. Que você tenha fé, querido, que você tenha a ousadia de tomar posse dessa carriola celestial. E como um bom servente, ou seja, um bom servo, uma boa serva de Deus, durante todos os dias, até a vinda de Jesus, porque é só nesse dia que vai acabar o seu ministério. Não é quando eu falo eu não quero mais. Isso não existe diante de Deus, querido. Deus não fala assim, no dia em que você se converter, você virá morar no céu. Não é assim que está escrito na palavra. A palavra diz, ao que vencer, se você for fiel até a morte, você receberá a coroa da vida. Se morrermos jovens, glória a Deus, como diz Paulo. Se morrermos velhos e idosos, glória a Deus também. Mas enquanto você estiver aqui, querido, você é um servo e uma serva do Deus vivo, que precisa trabalhar para que pedras sejam trazidas à casa do Senhor, para serem lapidadas, assim como eu e você estamos sendo lapidados dia após dia. Não dá para ficar na expectativa. Não dá para ficar esperando ver o que vai acontecer. Porque eu quero te dizer que Deus não te deixará assim. Deus não vai te deixar no comodismo. Deus não vai te deixar sossegado vendo você gastar os seus dias com aquilo que é inútil, fútil, que não tem valor nenhum. Deus vai puxar a tua orelha. Se você é filho, pode saber que o cajado do Senhor virá sobre a sua vida. Quer você goste, quer você não goste, porque Ele te ama, Ele vai fazer isso. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Se eu já estou fazendo caca lá fora, Deus vai vir e vai me corrigir. Se eu estou aqui, achando que porque eu estou aqui na casa do Senhor, numa celebração de domingo, numa celebração de corda, ou em outra reunião qualquer, que seja relacionada à casa do Senhor, mas eu não faço nada, prepare-se, porque o couro vai comer. Né? Como antigamente falava, agora o coral, né? O coro vai cantar, o povo já ficava tudo assustado, né? Mas era o coral que ia levantar e cantar mais um hino. Mas era assim. E nós, querido, quero que você lembre disso. Lá em Ageu, o templo era de pedras. Hoje, a sua realidade é edificar uma casa espiritual. Você é um cooperador de Jesus nesta obra. Pare de abandonar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Pare de dizer não para Jesus. E comece a dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me até o fim dos meus dias. Decida nesta noite, querido, edificar a casa do Senhor. Toma essa decisão. Rompa com a mesmice na sua vida. Saia da zona de conforto. Receba essa palavra, querido, com amor. Que Jesus te ama tanto, tanto, que Ele se recusa a deixar você continuar como você é. Se ainda tem entulho aí, se ainda tem pedra, se ainda tem sujeira, se ainda tem algum canto chamuscado, queimado, embrutecido, sujo, o Senhor quer limpar. Para que você, como pedra viva desse reino, acrescente à casa do Senhor outras pedras. Amém? Lembre-se, querido, que quando você vê uma parede sendo edificada, vamos usar as tabuinhas aqui como
Não está muito igual uma parede, mas vamos pensar que nessas tábuas aqui são tijolos. Todo aquele que você trouxer à casa do Senhor estará intimamente ligado com você. Seu discípulo. Você tem que cuidar dele. Seja o de baixo, seja o de cima, seja o da frente, da direita, seja o da retaguarda, vocês estarão intimamente ligados pelo amor do Senhor, por uma aliança de sangue que foi vertido na cruz por Jesus, inquebrável, irrevogável, a aliança eterna celebrada por Jesus, e todos nós estamos nessa casa espiritual, todos nós. E se você não funciona, querido, vai ficar um buraco. Essa casa vai ficar incompleta. Jesus precisa de você. Ele quer você, Ele te deseja. Ele pagou o preço com a sua vida para que você estivesse aqui. Fecha os teus olhos. Considera um pouco a sua vida e como você tem vivido, como tem sido o seu estilo de vida. Veja se você não tem dado mais valor às coisas terrenas do que aquilo que tem valor eterno e permanente. Veja se você não tem sido desses que abandonam o trabalho do Senhor, daqueles que abrem mão das preciosidades que Jesus tem te dado por meio de unção e imposição de mãos. Se você não tem aberto mão das coisas de Deus para correr atrás de vento, atrás de comprar, atrás de ter mais uma coisa, e o texto deixa claro que são vazias, não satisfazem. E se você entende que você quer mudar a realidade da sua vida, você quer firmar uma aliança com Cristo autêntica, verdadeira, você quer renovar esses votos, você quer assumir este compromisso eterno, como pedra viva, de trazer à casa do Senhor muitas outras pedras. Começando pela sua família, pelos seus amigos, colegas de trabalho, andando pelas ruas de Marília, pelas estradas. Que você possa, querido, tomar a firme decisão de cooperar com Jesus e edificar a casa do Senhor. Se você quer edificar a casa do Senhor, se você quer se juntar à pedra viva angular, que é Jesus nesta obra, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar juntos, vamos clamar a Deus por misericórdia. Sai do seu lugar e vem à frente.